Boa noite a todos, graça e paz em nome de Jesus. Todos nós somos bem-vindos nesta noite para adorarmos a Deus e cultuarmos a Deus. E a palavra de Deus diz assim: bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Nós convidamos você que está aí na sua casa. Nós ainda estamos com o templo fechado, mas a igreja sempre aberta, porque a igreja somos nós. Nós convidamos a todos a cantarem, a celebrarem, a exaltarem o nosso Deus, porque, conforme diz o texto que nós lemos, bom é render graças ao nosso Deus. Então eu convido você a louvar a Deus nesse instante, aí na sua casa, com a sua família, onde você está. Vem, esta é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a te escolher o tesouro maior terá. Essa é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a te escolher o tesouro maior terá. Confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a te escolher o tesouro maior terá. Vem, essa é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, vamos abrir as nossas Bíblias no Antigo Testamento, em Êxodo, no capítulo 23, parte final do versículo 15, que diz assim: ninguém apareça de mãos vazias perante mim. Nós vamos orar agora agradecendo ao Senhor, porque o Senhor tem suprido as nossas necessidades
E nenhum de nós podemos aparecer de mãos vazias diante do nosso Deus. Eu convido você então a fechar os seus olhos aí na sua casa e nós vamos orar a Deus, consagrando os dízimos e as ofertas, os irmãos e as irmãs que fizeram no mês passado, aqueles que farão os seus depósitos, as suas transferências neste mês, agradecendo ao Senhor, porque o Senhor tem cuidado, o Senhor tem suprido as nossas necessidades. Então eu convido a você a fechar os seus olhos, nós vamos orar a Deus. Muito obrigado a Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem suprido as nossas necessidades, o Senhor tem colocado pão sobre as nossas mesas, o Senhor tem colocado mantimento nas nossas despensas, e nós sabemos que tudo provém de Ti. A vida provém de Ti, e todo o alimento, tudo aquilo que venha suprir as nossas necessidades, tudo vem de Ti, Senhor. E num ato de gratidão, num ato de dependência, num ato de fidelidade, de amor, de louvor, nós entregamos os dízimos e as ofertas a Ti. Nós consagramos tudo ao Senhor e Te agradecemos, ó Pai, e rogamos ao Senhor as mais ricas bênçãos sobre o Teu povo, para que o Senhor continue abençoando a cada um de nós. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Abraça-me, Senhor, não me deixe ir. Eu quero estar em Teus braços de amor. Contigo eu quero estar, te dar o meu louvor. Preciso desse amor. Jesus, és tudo para mim. Meu coração te entreguei, pois deste a vida por mim. Tua graça é tudo que eu preciso. Jesus, és tudo para mim. Abraça-me, Senhor, não me deixe ir. Eu quero estar em Teus braços de amor. E agora aqui perto estás, tudo é diferente, muito diferente, Senhor. Não sou mais o mesmo, minha vida mudou. Contigo quero estar para sempre. Contigo eu quero estar, te dar o meu louvor. Preciso desse amor. Jesus, és tudo para mim. Meu coração te entreguei, pois deste a vida por mim. Tua graça é tudo que eu preciso. Jesus, és tudo para mim. Abraça-me, Senhor, não me deixe ir. Eu quero estar em Teus braços de amor. E agora que perto estás, tudo é diferente, muito diferente, Senhor. Já não sou mais o mesmo, minha vida mudou. Contigo quero estar para sempre. Em Tua presença me esconderei. Em tempo e fora de tempo eu te louvarei. Abraça-me, Senhor, não me deixe ir. Eu quero estar em Teus braços de amor. E agora que perto estás, tudo é diferente, tudo diferente, Senhor. Não sou mais o mesmo, minha vida mudou. Contigo quero estar para sempre. Agora que perto estás, tudo é diferente, muito diferente, Senhor. Já não sou mais o mesmo, minha vida mudou. Contigo quero estar para sempre.
texto da mensagem desta noite, você pode abrir aí na sua casa, está em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17. Fique com o texto aberto para que você possa acompanhar a leitura e também a mensagem que está baseada nesse texto. O texto diz assim: pois nossa tribulação, leve e passageira, produz para nós uma glória incomparável. Eu vou ler novamente. O texto diz assim: pois nossa tribulação, leve e passageira, produz para nós uma glória incomparável. Convido você a fechar seus olhos, nós vamos orar a Deus. Pai, nós estamos diante da Tua palavra, Senhor, e pedimos, com o auxílio do Teu Espírito Santo, que o Senhor nos ajude, nos auxilie, para que possamos receber a Tua palavra com alegria e que possamos colocá-la em prática em todas as áreas da nossa vida. Fala conosco, Senhor, é a oração que fazemos no precioso nome de Jesus Cristo. Amém. Há um certo tempo, eu li um artigo de um teólogo americano chamado John Piper. Em 2005, ele foi acometido de um câncer. E ele escreveu um artigo posteriormente, eu já fiz até menção disso aqui na nossa igreja, em um dos cultos. E ele escreveu um artigo, e o título do artigo era que eu não desperdice o meu câncer. E pensando sobre isso, e pensando sobre aquilo que nós estamos vivendo, e baseado no texto da nossa reflexão desta noite, eu entendo, à luz do que John Piper afirmou no seu artigo, e também sobre o seu novo livro, Coronavírus e Jesus, que nós não devemos desperdiçar o nosso sofrimento. E aí nós vamos discorrer um pouco sobre isso, e por que nós não devemos desperdiçar o nosso sofrimento. Porque, de acordo com a Escritura Sagrada, um dos propósitos e aplicações do sofrimento diz respeito à própria glória de Deus. Não há nada que revele, não há nada que comunique, não há nada que transmita a glória de Deus tanto quanto o sofrimento. Se nós vemos Deus como o Senhor das nossas vidas durante o sofrimento, meus irmãos e minhas irmãs, então o sofrimento revela e apresenta a nós toda a grandeza de Deus. Romanos 8, versículo 18 diz assim: porque para mim tenho por certo que o sofrimento do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. O texto da nossa reflexão, Paulo afirma categoricamente aqui que o sofrimento também nos prepara uma glória, porque o texto diz: pois nossa tribulação leve e passageira produz para nós uma glória incomparável. Versículo 17 de 2 Coríntios capítulo 4. Então nós devemos questionar o seguinte, nós devemos fazer a seguinte pergunta: que benefício nós podemos tirar do sofrimento? Que benefício nós podemos tirar desse momento que nós estamos vivendo? Podemos ainda dizer: que benefício nós podemos tirar do coronavírus? Como nós podemos tirar benefício do sofrimento? Primeiro, que eu quero destacar com vocês nesta noite. Primeiro, o sofrimento transforma nossas atitudes em relação a nós mesmos. O sofrimento, ele faz isso. Ele transforma as nossas atitudes, mas não em relação aos outros, mas em relação a nós mesmos. O sofrimento, ele nos afasta dos conceitos irreais da adoração ao meu eu, ao orgulho, ao meu ego. Ele nos humilha, fazendo que ampliemos nossa forma de enxergar as dores, e isso revela como nós somos muito vulneráveis e nós não temos o controle sobre as situações, e nós somos totalmente
dependentes de Deus. O sofrimento, ele faz isso comigo e com você. O coronavírus, ele está fazendo isso com cada um de nós. Porque percebam, meus irmãos e minhas irmãs, ficou muito claro, muito nítido, o quanto nós somos vulneráveis, o quanto nós não temos o controle das situações e o quanto nós somos totalmente dependentes de Deus. Esse momento que nós estamos vivendo, isso fica muito claro para mim e para você. John Piper, no seu livro Coronavírus e Cristo, ele escreve dizendo que pecadores finitos e totalmente dependentes não podem merecer nada de Deus. A bondade de Deus para com pecadores é sempre livre e merecida. Ele diz que nós somos totalmente dependentes de Deus. Então o sofrimento, ele transforma as nossas atitudes em relação a nós mesmos. O sofrimento faz a gente enxergar que nós somos vulneráveis, que nós somos finitos, que nós somos totalmente dependentes de Deus. Como nós podemos tirar benefício do sofrimento? Primeiro, o sofrimento, ele transforma nossas atitudes em relação a nós mesmos. Segundo, o sofrimento muda completamente o nosso relacionamento com as coisas boas em nossas vidas. Porque fato é, meus irmãos e minhas irmãs, que ficou muito claro que nós criamos valores excessivos, que nós priorizamos algumas coisas que nós não deveríamos fazer. Talvez a gente estivesse caminhando de uma forma muito agressiva, de uma forma muito dinâmica com a própria vida, priorizando certas coisas e deixando de priorizar aquilo que deveria vir em primeiro lugar, em segundo lugar, em terceiro lugar nas nossas vidas. Talvez antes do sofrimento, antes do coronavírus, a gente estivesse priorizando, e não que isso seja errado, nós corrermos atrás dos nossos sonhos, mas colocar isso em primeiro lugar da nossa vida, isso é errado. Talvez antes desse sofrimento que nós estamos vivendo, desse período que nós estamos passando, talvez a gente estivesse priorizando o próprio trabalho, talvez a gente estivesse priorizando a faculdade, colocando isso em primeiro lugar. E o revés disso, meus irmãos, é uma oportunidade única de nós darmos valor ao que Deus nos deu. E com isso nós vemos valor na família, nós vemos valor em relação ao próximo, valor em relação à própria criação. Nós estamos no mês de maio, que é mês da família. O sofrimento faz com que a gente acabe verificando, a gente acabe notando que nós estávamos priorizando algumas coisas que nós não deveríamos na nossa vida. E talvez a gente tenha deixado de lado as coisas realmente que são importantes na nossa vida. Deus em primeiro lugar, a família. E talvez a gente estivesse antes priorizando coisas aí que nós não deveríamos priorizar. Como nós podemos tirar benefício do sofrimento? Primeiro, o sofrimento transforma as nossas atitudes em relação a nós mesmos. Segundo, ele muda completamente o nosso relacionamento com as coisas boas em nossa vida. Terceiro, o sofrimento nos aproxima do Criador e fortalece o nosso relacionamento com Ele. O sofrimento realmente, de fato, ele testa essa nossa ligação, esse nosso relacionamento com Deus. E certamente a gente fica tentado em alguns momentos, a gente fica aí meio irado contra Deus, contra a vida, porque a gente acaba questionando algumas coisas que nós não vamos obter resposta. Por que nós estamos passando por isso? Por que nós estamos enfrentando essa pandemia? Por que nós estamos enfrentando esse problema econômico em relação à área da saúde que nos atingiu? Por que nós estamos vivendo esse momento tão tumultuado na política? Por que nós estamos passando por isso? E aí a gente vai deixando de orar,
Porque a gente pensa também nesse momento, não, o templo está fechado, a igreja está fechada, então eu não leio a Bíblia mais, eu não oro mais, eu não busco a Deus mais. Meus irmãos, se nós pensamos desta forma, que igreja é o local onde nós nos reunimos para cultuarmos a Deus, e nós entendermos que o edifício é a igreja, nós não aprendemos absolutamente nada. A igreja somos nós somos a igreja. Nós fazemos parte, nós somos membros de um corpo que tem o cabeça, que é Cristo Jesus, que é o Senhor da igreja, que é o noivo, e a igreja é a noiva. Mas fato é que muitas vezes a gente se pega e a gente acaba ficando aí meio irado com Deus, meio bravo com Deus, porque a gente não entende por que a gente está passando por esse sofrimento. Mas também é uma excelente maneira de nós aprofundarmos a nossa amizade, o nosso relacionamento com Deus. O sofrimento produz em nós sabedoria, ele deve fazer isso em nós. E quando nós analisamos essa premissa, nós sabemos que o nosso sofrimento tem um sentido, mesmo que a gente não consiga visualizar isso no começo, e talvez a gente não consiga visualizar isso em momento nenhum, mas nós podemos confiar em Deus, mesmo não sabendo e não entendendo o que está acontecendo. E a gente está vivendo isso, a gente não entende por que isso aconteceu conosco, existem muitas especulações, mas nenhuma afirmação com relação ao que nós estamos vivendo. Nós sabemos sim, que nós estamos caminhando para a consumação dos séculos. Quando o Senhor da igreja vier e nos levar em glória, nós devemos confiar em Deus, porque a diferença da sabedoria dele, entre a dele e a nossa, a dele é infinitamente maior do que a nossa. Então, terceiro, para que a gente possa tirar benefício do sofrimento. O sofrimento nos aproxima de Deus. E nós sabemos que Deus é soberano. John Piper, no seu livro Coronavírus e Cristo, ele traz para nós aqui uma definição sobre a soberania de Deus. E ele diz assim, abre aspas, a soberania que poderia parar a crise do coronavírus, ainda que não o faça, é a mesma soberania que sustenta a alma durante esse tempo. Quem nos sustenta durante o sofrimento é a soberania de Deus. E é nela que nós temos que descansar. É Deus sustentando a cada um de nós. A soberania de Deus é totalmente universal e abrangente. Deus tem o domínio absoluto sobre tudo. Deus tem o domínio sobre essa pandemia. Deus tem o domínio sobre as nossas vidas. A mesma soberania que governa a doença é a soberania que sustenta durante a perda. A mesma soberania que tira a vida é a soberania que venceu a morte e que leva os crentes ao lar celestial e para Cristo Jesus. Eu finalizo essa rápida reflexão de quais são os benefícios do sofrimento, trazendo aqui um trecho de uma canção de John Newton, que diz assim a cada um de nós, e ele traz aqui para nós uma convicção com relação ao sofrimento, mesmo que nós não saibamos os motivos, por que é que nós fomos atingidos pelo sofrimento. E ele diz assim, e ele ora desta forma, Senhor, por que isso? Chorei em agonia. Destruirás teu verme até a morte? Essa é a maneira, o Senhor respondeu, que respondo tua oração que pedia graça e fé. Essas provações interiores eu uso para te libertar do ego e do orgulho e destruir teus planos de alegria terrena, para que busque em mim tudo o que precisas. Nós só encontramos em Deus tudo aquilo que nós precisamos. Por isso, nós aprendemos à luz de 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17, que diz, pois nossa tribulação leve e passageira
produz para nós uma glória incomparável. O sofrimento transforma as nossas atitudes em relação a nós mesmos. Muda completamente o nosso relacionamento com as coisas boas em nossa vida. E por último, o sofrimento nos aproxima de Deus e fortalece o nosso relacionamento com Ele. Louvado seja Deus, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos auxilie, para que eu e você possamos tirar esses benefícios desse momento que nós estamos enfrentando. Louvado seja Deus e que Deus nos ajude. Amém. Nós agradecemos a todos que acompanharam, que cultuaram a Deus, e nós queremos orar. Nós queremos mais uma vez colocar as nossas vidas diante de Deus, nessa semana que está iniciando, certos e confiantes que Deus continua sustentando as nossas vidas. Então vamos orar a Deus. Pai, nós te agradecemos, ó Pai, por esse momento de culto em louvor ao teu santo nome. Nós te agradecemos pela semana que acabou e nós já colocamos esta semana que se inicia diante do teu trono. Pedimos as suas bênçãos, pedimos a sua proteção, o seu cuidado sobre as nossas vidas, sobre a vida desta comunidade de fé, e te pedimos que o Senhor continue guardando as nossas vidas, dando saúde a todos nós, ó Pai. E o Senhor assim o permitindo, que nós possamos nos reunir aqui novamente, mesmo de forma virtual, por enquanto, Senhor, para louvarmos e engrandecermos o teu santo nome. Abençoa teu povo, abençoa, Senhor, aqueles que estão nas frentes de saúde, ó Pai, aqueles que pertencem a esta comunidade, aqueles que têm familiares, ó Deus, que estão ligados à área da saúde. Colocamos todas essas pessoas, colocamos o nosso município diante do Senhor, pedimos a sua proteção, ó Deus, para o nosso município, para o estado do Paraná, para o Brasil, Senhor. E que possamos, ó Pai, à luz do que estamos vivendo, de todo esse sofrimento que nós estamos passando, Senhor, nós descansamos na sua soberania, porque nós sabemos que o Senhor tem o controle de todas as ações. Louvado seja o teu nome por isso, Senhor. Abençoa esta igreja, ó Pai, como o Senhor tem feito ao longo de todos os anos. Abençoa cada um de nós. É a oração que fazemos no precioso nome de Jesus Cristo. Amém. Que o amor de Deus vos una, que a paz do Senhor vos envolva, que a alegria do Senhor vos inspire, que a coragem do Senhor continue sustentando a todos. E a bênção de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo repouse sobre a sua família, hoje e para todo sempre. Amém.